classe da política brasileira sobre esse momento que a gente está passando e o que aconteceu ontem no Brasil com tarifas de 50%? Bom, primeiro, lamentar o que ocorreu, né? Eu não tenho dúvida de que as tarifas estão sendo impostas ao Brasil, caso elas de fato sejam concretizadas a partir de 1º de agosto, elas vão impactar fortemente a nossa economia, vão gerar problemas na questão da nossa cadeia produtiva, com empresas que já têm contratos de fornecimento de serviços, de produtos, né? Isso pode desencadear um processo de perdas de emprego, de perda de competitividade do Brasil, de perda de econômicas que podem repercutir na inflação, na questão do juro, enfim, não, é um cenário muito ruim para o Brasil. Tá? Dito isso, né, e é evidente que nenhum de nós que mora aqui no Brasil, né, vai se regozijar com esse tipo de situação, né, vamos avaliar o que foi que aconteceu. Né? A carta do presidente Trump é uma carta que é única. Né? Essa questão de tarifas está acontecendo com o mundo inteiro. Eu acredito que mais de uma centena de países pelo mundo, né, em função dessa política implementada pelo presidente Trump, né, receberam inputs, receberam posicionamento, né, dos Estados Unidos determinando de forma unilateral a imposição de tarifas que variaram de acordo com a condição de cada economia. Mas o Brasil recebe uma carta inusitada, né, onde estão ali elementos que mostram que há uma animosidade pessoal do presidente Trump com o presidente Lula, que há um incômodo do presidente Trump com a forma como o presidente Bolsonaro vem sendo tratado aqui, né, pelo presidente Lula, mas principalmente pelo judiciário brasileiro. Ele demonstra também um incômodo com a questão das Big Tech, né? Há inclusive alguns processos judiciais correndo dentro dos Estados Unidos sobre a interferência da justiça brasileira, né, com cidadãos e empresas americanas, né, na contramão do direito internacional e também da própria primeira emenda americana. Né? Isso ele explicita na carta. Aí ele entra, por fim, né, depois desses preâmbulos, desses considerandos, na questão, né, da relação comercial com o Brasil, né, e fala de tarifas oficiais e tarifas não oficiais, né, que são impostas a produtos brasileiros e que, na opinião dele, desequilibram o comércio entre os países e nos impõe uma taxa que eu diria que está na contramão ou fora da média do que aconteceu com outros países do mundo. E o que é que desencadeou isso, né? Nós estamos vendo a imprensa fazendo uma série de especulações, né? Estamos vendo pessoas falando, estamos vendo alguns emitirem as opiniões mais diversas. Eu cheguei aqui, estava escutei aqui a metade, eu acho que um terço aqui do discurso que você fez antes de eu chegar aqui, Bruno, muito veemente, né? O complemento de Souza, aqui do Bruno, cada um com a sua visão de país. Mas me parece muito claramente que nós estamos pagando um preço porque nós temos um presidente boquiroto. Eu acho que essa é a expressão que pode traduzir de uma maneira mais fática o que eu acabei de apresentar. Né? Eu acho, Bruno, você fez uma exposição muito lúcida a respeito da situação econômica do mundo nesse momento. Nós estamos vivendo um momento muito peculiar, em que há um embate entre dois grupos antagônicos, um capitaneado pela China e outro pelos Estados Unidos, pela hegemonia da economia mundial, e você não vê uma declaração da China, por exemplo, no sentido de que vai alterar o equilíbrio das moedas, que vai mudar os meios de pagamento. Né? Você não vê uma declaração da China de antagonismo aos Estados Unidos. Pelo contrário, na hora em que o Trump imputou àquele país uma tarifa de quase 100% ou 145%. 144%. Né? Começou num patamar, houve uma retaliação, cresceu, eles sentaram-se numa mesa de negociação, equalizaram o processo entre eles e a vida continuou. Só que a China é a China, o Brasil é o Brasil, os Estados Unidos é os Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos em relação a alguns produtos da China é gigantesco, né? Não, eles são economias hoje complementares e dependentes entre si, né? Então, o fato do BRICS ter acontecido no Brasil, e essa foi uma reunião monitorada pelo mundo inteiro,
A gente está falando aqui de países como África do Sul, Arábia Saudita, China, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia. Isso. Né? São seguramente aí 40%, 50% do PIB mundial e de sua população. Aí quem é que vai a público falar o que foi falado pelo presidente Lula, o presidente do Brasil? Que fala que a moeda americana, inclusive com a impropriedade do ponto de vista histórico, que nos envergonha novamente, né? Qual foi o fórum mundial que definiu que o dólar é uma moeda de transação internacional, né? Então alguém precisa orientar. Ele tem um grande grupo de técnicos, né, que são bons técnicos, precisam orientar o presidente até nas suas falas improvisadas, né, para que ele não cometa impropriedades, né? Mas ele bate no que é o cerne, no que é a essência, no que é a espinha dorsal hoje da importância econômica que os Estados Unidos têm no mundo, o dólar como moeda de troca internacional e o seu sistema financeiro de controle, né? E na hora que ele faz isso, né, se desencandeiam os outros problemas. Então tudo aquilo que foi dito naquela carta, me parece que foi o fígado, né, foi a animosidade, foi a indisposição, né, que o Trump já tem com Lula e com o Brasil, né, agregado à questão que me parece que foi o estopim, que é a questão econômica, né? Senador? E essa questão econômica, ela é para os Estados Unidos questão de sobrevivência. E quem foi o porta-voz foi o Lula. Então, esses 10 outros países do BRICS não foram impactados com a tarifa de 50%. Me parece que claramente se pegou o Brasil, eu vou dar uma lição. Eu vou dar uma lição a esse para que os outros entendam que a gente não está brincando. E pegou um grande para servir de exemplo. Pegou um grande que tem um histórico de 2 anos e meio de animosidade, de proximidade com países que estão na contramão do que pensa os Estados Unidos, né? O Lula tem feito essa propaganda ou esse posicionamento contra Israel a favor do Hamas, tem feito um posicionamento a favor da Rússia contra a Ucrânia, né? Tem se posicionado a favor do Irã, né? Tem tido uma posição assim de muito conforto com a Venezuela, com a Nicarágua, né? Enfim, e estreitando as relações com a China em detrimento dos interesses americanos. Então ele foi usado agora como esse processo. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e tem dito isso publicamente, esse discurso mudou de ontem para hoje, né? Que está lá para buscar reparações e sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, né? E o próprio Ministério Público Federal. Eu não vi em nenhum momento nenhuma notícia de que ele estivesse fazendo alguma gestão no sentido de sancionar o país, né? A tarifa que foi imposta ao Brasil em abril desse ano foi de 10%. Né? Então, de repente, abruptamente, arranhão, né, chegar a 50%, me parece que a gente deve isso, e por isso que eu tenho dito que a culpa é do Lula. A gente deve isso ao nosso presidente, que de forma atabalhoada, né, tem se preocupado em se jactar, em fazer um processo verborrágico, né, eu diria assim, sem nenhuma preparação. É muito ruim quando ele fala sem estar preparado, de improviso, né? Isso tem gerado uma série de incidentes diplomáticos e esse é mais um. E eu espero que o presidente Lula, entendendo que é presidente do Brasil, né, ao invés de retaliar, eu discordo que ele use lei de reciprocidade, porque nós não somos a China, porque se a gente escalar para 50%, ele vai dobrar para 100%. Quem perde somos nós. Eles têm pneu para queimar. É porque eles não têm planejamento econômico no nosso país. Mas eles têm pneu para queimar e nós não. Então essa escalada é ruim. Então acho que o presidente Lula tem que arrumar a malinha dele e ir para o Washington. Se ele não quiser ir, nós nos propomos a fazer esse processo de mediação. Senador, era isso que eu ia perguntar. O senhor fez as ponderações em relação ao cenário segundo a sua ótica, mas enquanto senador da República, obviamente o senhor é um defensor dos interesses nacionais, né? O senhor, assim como os demais que ocupam aquela casa. Como é que o senhor avalia essa iniciativa de Trump, que utiliza-se, pelo menos no documento oficial que foi publicado na internet, ele não foi enviado de maneira oficial ao Itamaraty, ele foi publicado na internet. Essas medidas tomadas usando como a maior base de argumento questões políticas em detrimento das questões comerciais propriamente ditas. Como é que o senhor avalia essa decisão de Trump baseada nesses argumentos? O senhor entende como justa, correta, adequada,
para a relação entre os países como se dá ao longo de tantos anos? Olha, eu acho que todos os países do mundo, me parece que a exceção é o nosso país, o Brasil, tem conseguido uma interlocução com o Trump. Né? O Trump está mostrando que tem uma disposição com o governo brasileiro, especialmente com o Lula. E eu não vejo nenhum esforço do Lula de tentar diminuir essa situação. Mas ele nem pelo cita contrário. o governo Lula especificamente. Olha, ele cita Alexandre de Moraes, mas é a linguagem que você está colocando. Estou falando claramente que a animosidade dele é com o Lula. Nós estamos referindo. Né? O fato é que a Dilma, quando assumiu os BRICS, falou a mesma coisa. Né? Que é a pessoa que é preposta do Lula lá no banco dos BRICS. Não falou a mesma coisa dessa ação de desdolarizar o comércio internacional, de mudar os meios de pagamento. Né? Então, não é uma coisa isolada. E o porta-voz desse processo tem sido o Brasil. Então, o presidente Lula, de forma deliberada, tem se colocado numa situação de antagonismo absolutamente gratuito ao maior país do mundo. Não, por que isso? Está nos colocando no meio desse jogo. Então, é claro que eu vou repetir o que eu comecei falando aqui. Nós lamentamos o que está acontecendo. Nós achamos que isso é ruim para o país. Nós não achamos isso bom para o país. Eu não vou aqui tecer loas ao presidente Trump porque ele está retaliando o país. Se ele fizesse esse processo de retaliação especificamente a uma pessoa física porque ultrapassou direitos humanos ou o regramento judicial do outro país, é uma coisa. Ele está fazendo uma questão de caráter geral. O senhor gostou da invasão da soberania brasileira, essa argumentação do Trump? Não acho que não. Acho de jeito nenhum, porque se eu for levar isso em consideração, eu vou dizer que o Lula acabou de agredir a soberania da Argentina, quando pegou um avião presidencial, utilizando-se inclusive do espaço de uma reunião da cúpula da Sul-Americana, como é o nome dela? Do Mercosul. Do Mercosul. E foi o encontro de Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção. Importante que se diga isso. Mas ele falando de um documento oficial? E vai lá. Sim, mas que Trump, é diferente uma visita de um documento oficial. Você está me dizendo que o documento dele não é oficial. Não, você que é oficial, na verdade. É oficial. Então tá bom. Já que é oficial. Não, deixa eu explicar o que é que aconteceu. Então vamos lá. O que é que foi dito? Vamos colocar os pingos nos is. Vamos colocar os detalhes. O que é que aconteceu? Foi feita a publicação desse documento pelo presidente Donald Trump. E foi convocado o encarregado da embaixada americana, porque não há embaixador designado dos Estados Unidos para cá. Há um ano e meio e o presidente Lula ainda não resolveu esse problema. Não, mas quem tem que designar é o governo americano. É evidente que é um desconforto. Ou as pessoas estão adormecidas dentro da embaixada brasileira, da Itamaraty. Se um país como o Brasil, que é o segundo maior parceiro dos Estados Unidos, e os Estados Unidos tem o Brasil como um dos 10 ou dos 15 maiores parceiros comerciais, não tem embaixador um ano e meio, não está acontecendo alguma coisa de errado, não? Certeza, certamente. E por que isso não foi resolvido? Mas quem decide é o outro país. Não é, porque é o único país dessa dimensão que tem relações com os Estados Unidos que está nessa situação. E mais, Lula não perde a oportunidade de espicaçar o Trump. E nós sabemos como é que o Trump se comporta. Então, se você achar que uma relação entre países não tem o viés pessoal, é como na política. Não, em relação a isso não discuto. Existem as instituições, então nós não conseguimos ultrapassar. O Lula vai à Argentina e comete um gesto de indelicadeza com aquele país. O Lula usa um jato da FAB para trazer uma pessoa condenada por corrupção do Peru. Então, se isso não é interferência na política interna desses países, agora, aí nesse momento a gente acha que o outro não tem direito porque usou argumentos do ponto de vista político que de alguma maneira interfere na política local. Veja, senador, a gente está falando de uma retaliação comercial que vai causar um prejuízo bilionário ao país, senador. Eu vou repetir o que eu disse. Não, mas não é isso não. Mas você está querendo colocar um conceito que é seu e quer que eu aceite. Eu não aceito esse conceito seu. Eu estou dizendo a você que não vejo interferência na nossa política interna. Eu estou vendo um jogo político e diplomático. Isso eu admito que Mas quando eu falo na política interna, senador, deixa eu ser mais claro. Você pensa dessa forma, eu não penso dessa forma. Tudo bem. Eu acho que o Lula comete muito mais impropriedade do que o próprio Trump. Eu acho que a forma atabalhoada como a nossa política externa está sendo desenvolvida nos envergonha. Ele não me representa. Ele não me representa quando ele abraça o Irã. Ele não me representa quando ele relativiza o terrorismo do Hamas. Ele não me representa quando ele passa a mão na cabeça da Rússia que invadiu a Ucrânia. Então veja, e quando ele abraça o ditador da Venezuela, quando ele passa a mão na cabeça do ditador da Nicarágua. Então eu veja, nós temos diferenças claras. Para mim, o que acontece com o Brasil hoje é fruto da má condução da política externa brasileira,
do excesso de jactância que o presidente Lula se faz em qualquer foro que ele vai. Lula acredita piamente que vai ganhar o prêmio Nobel e não vai ganhar o prêmio Nobel, vai ganhar um outro prêmio que vai ser um bilhete de despedida, porque ele não vai se reeleger. O que ele tem feito, na verdade, é um projeto de poder e de perpetuação do poder. Ele não está preocupado com o país, o PT não tem projeto de país. Todos os projetos que são apresentados na Câmara são populistas no sentido de aumentar ou reconectar o governo com a sociedade. Essa reconexão foi perdida. Há 3 semanas, você começou a falar de narrativa, faz 3 semanas que o governo está financiando uma narrativa de nós contra eles nas redes sociais e agora vai inflar essa narrativa com a questão da soberania que ele deu causa. Então, se tem culpado aqui é quem está governando o país, e quem está governando o país não é Bolsonaro. Faz 2 anos e meio que todos os problemas desse país, sem exceção, são creditados a Bolsonaro como se não houvesse governo nesse país. Então, eu acho que as pessoas precisam entender nesse momento que nós estamos passando por uma crise séria. E só se resolve crise com mediação, com serenidade, com diálogo. Senador, e cabe isso ao governo. Tarcísio de Freitas acabou de fazer um... Cabe ao governo, não é o presidente Bolsonaro que não é governante. Então não se impute a quem não está governando a responsabilidade de quem deveria estar governando e não faz. Mas o problema é quem fez isso, quem imputou a responsabilidade, senador, me perdoe, quem imputou essa responsabilidade foi o próprio filho do ex-presidente, quando faz parecer, por mais que não tenha sido por isso, e eu não acredito que tenha sido por isso. Bom, então estamos aí a faz parecer que a decisão de Donald Trump, que inclusive está descrita na carta como sendo a maior razão das sanções ao Brasil, são em função, em grande parte, pelo tratamento das instituições brasileiras soberanas contra Jair Bolsonaro. E o senhor entende, e obviamente o senhor tem direito de entender assim, entende que a decisão de um país em sancionar um outro pelas decisões soberanas das suas instituições pelo que eu estou entendendo, é justificada. Aí realmente temos visões diferentes, senador, de país e soberania. Isso é uma jogada política de alto risco do Partido dos Trabalhadores, que pegou a carta de Donald Trump, como o senhor bem disse, como o Bruno Araújo bem disse, como eu disse, como o Suzy, e pode nos trazer prejuízos econômicos incalculáveis se essa demanda continuar. Inclusive o Rio Grande do Norte, se entrar em vigor essas tarifas, nós seremos um dos estados mais impactados. Isso. Com pescados, frutas e o próprio sal. Tarcísio de Freitas deu uma declaração há pouco tempo, admitindo o impacto negativo das tarifas, óbvio, pedindo bom senso, culpando Lula e pedindo serenidade e conciliação e conversas entre todos os personagens envolvidos nisso. Sua opinião agora como líder da oposição do Senado. Mas aqui na minha conversa com o Bruno, às vezes entre um pouco mais veemente, mas faz com parte, todo respeito, com certeza. Eu disse exatamente isso. Né? Nós estamos sendo vitimados como país em função do atabalhoamento de alguém que deveria estar preocupado com os problemas do país e está muito mais preocupado em se promover, né? Inclusive de uma forma absolutamente desajustada, né? Em relação ao mundo e ao país. Agora, fato consumado, né? Tá dado o problema. Nós temos até 1º de agosto. Meu conselho, minha orientação, minha preocupação, claro que eu não estou aqui para dar conselho a ninguém, pelo amor de Deus, mas o que eu acredito que deve ser feito. Se o senhor for perguntado. Se eu acredito que deve ser feito. Eu acredito que o presidente Lula tem que pedir imediatamente uma audiência ao presidente Trump. O Congresso pode fazer isso, senhor? E o próprio Senado? Pode, mas veja, nós temos instituições no Brasil. Perfeito. Então isso é um processo da nossa embaixada, do nosso Itamaraty. O Itamaraty tem técnicos extremamente qualificados que devem buscar essa mediação. Eu acredito que a negociação é o que precisa acontecer. E o bom senso é mais nada. Senador. Ontem Lula deu uma declaração dizendo que vai usar reciprocidade e tal. Tudo bem, foi o primeiro momento. Faltam 21 dias. Isso. 20 dias. Então, nesse meio tempo, antes que a vaca vá para o brejo, porque se usar vai dobrar e vai ser pior para todos nós, o que eu espero é que haja esse bom senso. Nós nos colocamos à disposição, eu posso dizer aqui de público, o senhor tem dúvida de fazer essa mediação, mas não é o meu papel. O senhor tem dúvida que Lula vai jogar esse jogo? O senhor tem dúvida que Lula vai dobrar esta aposta, senador? Lula está reprovado em todas as pesquisas, as internas, as externas, em todos os institutos. Lula não tinha favorável a ele politicamente
uma situação como essa, como a que se apresentou ontem. O senhor acha que Lula vai procurar entendimento com Trump? Lula vai dobrar a aposta, O risco senador... Mas vamos embora. A gente não fala de política local. Não, mas eu vou repetir a pergunta, porque a gente tem a noção de que as instituições existem, mas o Senado, enquanto representação, a unidade da política brasileira para realizar essa negociação e mostrar que o Brasil precisa conversar e dialogar é importante. O senhor acredita que, neste ponto, é possível encontrar uma unidade para dialogar e buscar esse ponto comum? Bruno, não tenha dúvida, a gente está à disposição sempre. O Senado tem uma comissão, que é uma comissão de relações exteriores. Tá? Essa comissão... Quem preside, senador, hoje? Não sei se é o senador Wellington ou é o senador Renan, eu não sei bem, porque eu não transito muito nessa área, eu sou mais na área da economia, da educação. Bom, mas há um grupo de senadores que trabalham nessa área que já se colocaram à disposição, informação que eu tenho. E também nós estamos à disposição, desde que haja, evidentemente, a boa vontade das partes, porque a gente não quer atrapalhar. Lógico. Eu estou torcendo para que haja a melhor solução possível. Agora, me permita entrar na questão local, Bruno, eu queria só fazer uma avaliação aqui. Tem um ditado que diz que quando o inimigo está errando, deixa ele errar, né? Nós temos um histórico de eleições presidenciais no Brasil. 89, a primeira, 94, 98. Essas 3 eleições Lula competiu e perdeu. E qual era a tese? Nós contra eles. Em 2002 houve uma inflexão para o centro. Se trouxe o Zé Alencar, né? Zé Alencar, né? O Lulinha, e alguns Paz, partidos do centro apoiaram Lulinha, ele. Paz e Amor, teve aquela estratégia do Duda Mendonça na época e tal. Ele ganha a eleição. No segundo mandato de Dilma, quando em 2014, os mesmos sinais que estavam acontecendo em 2014 estão acontecendo agora. Baixo desemprego, aumento de PIB, porque havia uma série de estímulos artificiais na economia, a inflação razoavelmente sob controle. Em 2015, quando Dilma ganha a eleição, traz o Joaquim Levy. Né? Passou 7, 8 meses no governo, sai, entra o Manteiga e acontece a tal da nova matriz econômica. E ela dá uma radicalizada com os movimentos sociais. É impeachmentada em 2016. Em 2022, Lula vence, entre aspas, as eleições, fazendo o mesmo trabalho de 2002. Traz o Alckmin, faz uma frente democrática, ampla e tal. Então, o governo apostar na tese de nós contra eles é o caminho da derrota do PT. Ao contrário do que as pessoas acreditam no primeiro momento, essa radicalização. Sobre essa radicalização. Desta forma. Agora, há um componente novo, por isso que você está falando que Lula vai dobrar a aposta, porque Lula, ao contrário do Lula de 2010, que tinha 80% de aprovação quando saiu do governo, saiu publicado hoje aqui a pesquisa de São Paulo, ele está com 63% de reprovação em São Paulo. 62,4% desaprovado e só 34,5% aprovado. Mas deixa eu chegar em 63%, está pertinho. Então, na hora que ele tem esse tipo de situação, ele não está se sentindo bem, não consegue conviver bem com isso. Por isso que todas as ações dele são no sentido de recuperação dessa popularidade perdida e dessa falta de conexão com a sociedade. Então é possível sim que, ao invés dele procurar essa conciliação, essa necessidade do diálogo, ele dobre a aposta. Se ele fizer isso, aí quem vai sofrer com isso é a população brasileira, porque na hora que começar a inflação a bater no bolso do trabalhador, o desemprego, a falta de capacidade de fazer frente à crise econômica, o culpado é quem está no governo.